O jardim de infância e a escola primária eram, na metade do século XX, lugares muito importantes pelos quais se passava nos primeiros anos de vida. Era no jardim de infância que se começava a sociabilidade, era no jardim de infância que se desenvolvia as habilidades motoras, principalmente, necessárias ao processo de alfabetização e necessárias a um bom desempenho na escola primária quando lá se chegasse. A escola primária era o espaço de aprendizado das primeiras letras, das operações matemáticas, das informações e do domínio dos saberes básicos sobre geografia, sobre história, enfim, o início do processo de escolarização, momentos difíceis e tensos na vida dos meninos, na vida dos adolescentes. Imagine uma pessoa que, na metade do século XX, passou por esse processo com a família necessitando, em face de razões políticas, mudar de estado, mudar de cidade mais de uma vez. Foi o que aconteceu com o escritor José Anderson Nascimento. Frequentou o jardim de infância em Aracaju, frequentou a escola primária no Rio de Janeiro, voltou para a estância, voltou para Aracaju, onde concluiu os estudos primários e enfrentou algo que naquele momento era muito tenso, o exame de admissão ao ginásio. Estes fatos estão presentes no depoimento que José Anderson Nascimento me deu em entrevista que eu realizei com ele. E é a ele agora, sobre a escola primária, que nós vamos ouvir. Houve uma tendência na formação para a medicina, primeiramente para o Exército. No Exército, eu ainda fui habilitado para escola preparatória de cadetes, fiz exames no Rio de Janeiro, passei um tempo no Colégio Militar da Marise Barro. A coisa não era o perfil, não é? Já tinha depois uma aspiração para a medicina, porém eu não chegou, né? Porque eu sempre o campo tinha sido o campo das humanidades, tá? Das humanidades, da parte mais voltada para o direito. E influência política também que tinha meu pai, o círculo de amizade dos amigos dele eram bacharéis, eram pessoas voltadas para as lides forenses, talvez isso tenha me entusiasmado. Mas não, agora tem esse outro fator, não necessariamente para o direito, e sim para a diplomacia. Tinha ali a linha de ser diplomata, que na época, quando se alcançava o terceiro ano, por aí, era um pré-requisito, o terceiro ano do curso de Direito, já era um pré-requisito para você ter aspirações. Isso, mais adiante a gente vai ver, isso eu fui desviado por Luzia. A Luzia disse, deixa esse negócio. E aí nós começamos a advogar muito cedo, não é? Eu ainda estudante, e tocamos, eu me esqueci. O jardim de infância, eu me lembro da sala de aula, me lembro da professora Bebete Uba, foi a professora Bebete Uba, e de Dona Núbia Porto, que era a esposa do engenheiro e professor Fernando. Dona Bebete, eu não sei, não me lembro se Dona Núbia chegou a ser minha professora, mas parece-me que ela era a diretora do Jardim de Infância, né?
6, 7 anos de idade. Eu tenho viva a memória. Se eu for hoje no jardim de infância, eu não sei, certamente não vou encontrar mais aquilo que tinha. Fisicamente, o prédio, a estrutura, né? Eu tenho a imagem dos meus colegas sentados nas carteiras, a gente fazendo os desenhos, a professora ensinando as primeiras letras, a gente já ia para o jardim professor do ABC, certo? Isso aí, os meninos da época, os pais, né, pelo menos aconteceu comigo. Eu já não fui ter a aprendizagem do ABC no jardim de infância. Eu posso ter tido outras habilidades de trabalho manuais, qualquer coisa assim, no jardim de infância. Mas as primeiras letras, quando eu cheguei lá, eu já sabia as primeiras letras, né? Tabuada também, aquelas coisinhas, os números já sabia os números, né? Então, tem isso aí. Aí tem a parte dramática, a parte artística, a professora tocando piano lá naquela parte aberta onde havia as apresentações, os meninos todos sentados no chão ouvindo sempre uma preleção da professora, a catequese para o cristianismo, que sempre era ministrada ali por padres do seminário, que era ali ao lado, né? Isso eu tenho aquela lembrança. E a lembrança, como eu lhe disse, meu pai ia me levar e meu pai ia me buscar. E a gente saía andando a pé, passava invariavelmente na porta do palácio todo dia, né? E rua de São Cristóvão, rua João Pessoa e São Cristóvão, e subia para cá. Às vezes vinha pelo parque, pegar a Rua Capela e seguir para São Cristóvão. Era essa a batida que tinha. No Jardim de Infância Augusto Magná, eu saio para um Instituto Americano, da professora Magnólia, não me lembro o nome todo. Era na rua Propriar, vou lhe situar ali mais ou menos numa dessas lojas que vende não, que aluga roupa para casamento ali. Entre Capela e Lagarto, mais ou menos vizinha à casa que foi do empresário Odilon Porto. É uma casa parecendo uma casinha, um bangalô que tem você indo para a caixa d'água, do lado esquerdo tem ainda há esse bangalôzinho ali. E a casa era vizinha, a escola era vizinha ali. Uma escola particular. O único colégio público que eu estudei já foi no Ateneu, no curso secundário, mas eu cumpri sempre a escola particular. Do Instituto Americano, eu saí para o Dom José Tomás. Deve ter ficado coisa de um ano por aí, se fiquei, né? Porque o colégio Dom José Tomás estava numa transformação. Eu aí já morava na rua São Cristóvão, quase esquina com Simão Dias, e a moçada toda da região estava sendo recrutada para o Colégio Dom José Tomás, que estava mudando de direção do colégio, chegando um professor, um novo diretor, que foi aquela figura que revolucionou, naquele momento, o ensino primário de Aracaju, que foi o professor Valquírio Correia Lima, cearense. Ele estava recém-chegado, ele havia adquirido a administração do colégio a um sobrinho, a um José Tomás, sobrinho de Dom do bispo. Deve ser até parente de Gama, esse José Tomás, que era um senhor já. Eu me lembro do José Tomás, meio careca,
era um senhor já que parece que foi embora para lá para o norte, para o nordeste, é por aí, é isso mesmo, né? E aí o Valquírio vem para aí. Agora, aí sim, aí eu me lembro um colega do Dom José Tomás que nós convivemos até hoje, que é Ivan Valença. Sentávamos na mesma carteira, era naquele mesmo lugar, né? Entendeu? Aquele mesmo lugar onde funcionou por muitos anos. Depois ele foi se expandindo. O ensino primário foi interrompido ali quando nós nos mudamos para o Rio de Janeiro. Eu vou estudar no Colégio Letícia, no Rio de Janeiro, na estação de Riachuelo, bem na rua 24 de Maio, na estação de Riachuelo, lá do subúrbio da Central do Brasil. Meu pai se instalou em Riachuelo, Victor Meireles. Era escola particular também. Para o próprio professor Valquírio, que ele, né, que foi no início dele, ele dava aula, né? Dona Bezinha também, a esposa dele, que era na administração, não me lembro se na sala de aula também, mas era assim, figuras permanentes dos estudantes, né? Era um colégio de médio porte, não é? Mas bem instalado num casarão, que com um fundo grande e que o muro batia lá na linha de trem. Colégio Letícia, do segundo para o terceiro ano, ou de terceiro para o quarto, porque aí meu pai fica no Rio de Janeiro e eu venho com minha mãe para a Estância. Eu concluo o primário no Colégio Tobias Barreto, em Aracaju. Havia essas idas e vindas, quer dizer, o período de Rio de Janeiro é aquele que eu lhe digo, é de 55 a 62, e volto para a Estância. Na Estância eu vou estudar no colégio, no Educandário Esperanto, que era do professor Azarias Santos, o grande educador estanciano. Educandário Esperanto, na Rua Nova. Na Rua Nova é a Avenida Getúlio Vargas, caminho para a fábrica Santa Cruz, para o bairro da Santa Cruz. Ali, logo ali, você saía da Praça 24 de Outubro, a Praça do Rosário, e logo no primeiro ou segundo trecho tinha esse colégio. Aí eu já venho para... Aí depois eu sou mudado do colégio do professor Azarias para o colégio do Instituto Dom Quirino, do professor Zé Dias, distância. O professor Azarias, que ele era classe única, né? Devia ter algum auxiliar, alguma coisa, mas eu me fixo bem nele. Aí sim, aí eu tenho a turma, aí eu tenho os colegas que eu me lembro, Dilson Moraes Silva, no Esperanto, Dilson Moraes, teve também um tio de Dilson Moraes, que era quase a mesma idade dele, que é João Silva, e havia um outro, sempre homens, porque as mulheres eram muito recatadas dentro da escola, não havia essa facilidade. Amigo, se fosse amigo ou parente, mas fora do ambiente escolar. E cá no Instituto Dom Quirino, já tem outras pessoas que conviviam comigo, mas mais novos do que eu. E hoje são nossos confrades na academia. Fernando Ribeiro Sotelo e Paulo Amado Oliveira, no Instituto, certo? Quer dizer, mas eles bem mais jovens. Negócio de
de 3 a 4 anos de diferença, por aí. Né? Era Dona Célia, a esposa do professor Zé Dias, né, que o professor Zé Dias era também promotor público, salvo engano, em Frei Paulo. Ele tinha essa atividade no Ministério Público e uma comarca distante de lá. Tem a impressão que era em Frei Paulo. Depois ele veio para cá, foi promotor de Buquim e tal, mas nessa época inicial, aí não. É, Dona Célia é irmã da desembargadora Suzana Oliveira, né? Silva Oliveira. Né? Então, são pessoas assim. Era residência e escola, como também era a residência e escola. Eu vou lhe situar a escola, essa casa ainda, a casa está lá, ainda conservada, e é um dos monumentos da estância, que é na Praça da Matriz. Matriz no fundo, na parte do fundo da Matriz, bem numa esquina, que era onde foi a residência do Monsenhor Vitorino, que foi um padre, muitos anos, pároco da estância. Devo ter ficado um ano, mais ou menos. Eu saí da estância e venho ser matriculado já no quarto ano do colégio. Antes do Tobias Barreto, eu tive uma fasezinha no colégio, no Instituto Nossa Senhora da Salete. O Instituto Nossa Senhora da Salete era dirigido pela professora Esther Lopes, na rua de São Cristóvão. Ali onde hoje onde hoje é a Sofise, ou onde é o edifício ao lado da Sofise, um casarão com um vasto quintal, onde havia a recreação lá naquele quintal, né? Mas também era a professora Esther e mais talvez uma ou duas pessoas que a ajudavam. Aí eu me lembro bem, aí não sei se ele estudava lá, mas que frequentava lá também. Era o doutor Bairro, que é médico, que é Bairro Ramos, né? E a doutora Norma, minha colega na magistratura. Norma Vieira. Essas pessoas eu me lembro bem da convivência lá no Instituto Salete com quadrilha de São João, coisa tal, e fica muito a gente nisso. Daí eu venho para o primário do Tobias Barreto. E quem me prepara para a admissão ao ginásio, aí é que eu me gravo bem. A minha admissão ao ginásio foi a professora Esther Lopes, a do Instituto Salete. À tarde eu tinha aquela aula de reforço escolar. Era a banca. Meus avós tinham um sítio. Né? Meu avô era proprietário rural e morava em um sítio dentro da cidade. Para Aracaju, meus pais alugaram uma casa, nós fomos morar na rua de Siriri, ali. Mais ou menos Siriri, quase chegando à rua de São Cristóvão. Uma temporada por ali, né? Tínhamos uns parentes que moravam, uns parentes de meu pai, que moravam na mesma rua, no mesmo trecho, e os parentes de minha mãe que moravam mais para a rua de Laranjeiras, a família de Félix Mendes. Eu pedia um forró ali na rua. Geraldo, eu me lembro bem de Geraldo Cardoso. Geraldo Cardoso é de uma família muito conhecida aqui, irmão
do engenheiro agrônomo Inefânio Cardoso, pessoas assim, né, bem, pessoas conhecidas. Geraldo, eu digo Geraldo porque convivia muito com Geraldo, né? Perfeito. Estávamos lá no primário, né? E fomos também para o primeiro ano do colégio Tobias Barreto. E a professora da quarta série era a professora Rosinha, não me lembro o nome. Agora, tinha a professora da terceira série, que sempre ia dar aula, por algum motivo, ia dar aula para a gente, era a professora, acho que era Idalina Andrade, do Instituto Educandário São Jorge. O Educandário São Jorge funcionava na esquina da rua de Santa Luzia com a rua de Estância. Me lembro bem, era Idalina Andrade, era a mãe de um colega da gente, Conrado Andrade, que é delegado, tal, não sei se ainda vive por aqui, por Aracaju.